Hoje que nós vamos fazer vai ser um exercício, né? Um exercício filosófico. A interpretação do filme O Senhor das Moscas. Bom, primeiramente, né? Como interpretar um filme? Existem várias maneiras de se interpretar um filme, só que eu acho interessante a maneira que é abordada pelo Dade e pela Christian, que tem nesse livro A Arte do Cinema, uma introdução, que eles colocam quatro, vamos dizer assim, mensagens, significados que podem ter dentro de um filme, sendo o primeiro referencial o menos abstrato e o quarto, que é o sintomático, mais abstrato. O primeiro referencial seria como se fosse um resumo do filme. Seria dizer assim que garotos sofrem, naufragam e ficam presos em uma ilha e coisas acontecem ali. Já o segundo, que seria o explícito, seria qual é a mensagem que ele passa. E aí que a gente começa a ter mais uma abstração que, dependendo da pessoa, ou dependendo do crítico de cinema, ele vai ter uma percepção diferente. Então, qual a mensagem que, para mim, ele passa? Que até crianças que são, na nossa sociedade, ditas como puras, podem enxergar a barbárie. Já no 3, que seria o implícito, qual seria a mensagem escondida ali, naquele filme. É aquela coisa que o autor, o cineasta, ele não deixou muito claro, mas ele passa essa mensagem. No caso, seria uma alegoria ao nosso mundo, dado a um contexto histórico que o autor do livro viveu, que é relacionados à Primeira e Segunda Guerra, à ascensão do fascismo, ou seja, uma crítica ali sobre questões históricas que aconteceram no tempo que ele viveu. E já no quarto, que é o mais abstrato de todos, relacionado diretamente ao período histórico que esse autor viveu, a gente pode pensar então qual seria a grande ideia, a ideologia por trás do filme. Pode ser interpretado como, por exemplo, uma crítica ao pensamento civilizatório europeu e talvez até também o fracasso do iluminismo. A gente propôs, né, esse filme, o debate relacionado a esse filme, primeiro porque a gente, para falar, né, dos problemas de tecnologia, a gente não necessariamente precisa ser explícito na tecnologia, né? Toda a relação que a gente tem com a adolescência, toda a relação que a gente tem com o uso da tecnologia pela humanidade não começou com a internet. A gente já tem essas situações antes. Tem um outro autor que eu gosto, que é o Humberto Galimberti, autor de um livro chamado Psique e Techné. Ele tem algumas frases muito interessantes sobre técnica, mas mais especificamente, né, ele entende que a gente vive na idade da técnica e que essa idade teria começado justamente durante a Segunda Guerra Mundial e não com a explosão da bomba atômica, mas justamente com o uso da tecnologia e da ciência e da razão nos campos de concentração. Ele faz essa crítica, né, dizendo que a tecnologia pode ser usada para qualquer coisa e que a tecnologia não necessariamente, ou provavelmente nunca é neutra. O autor escreveu esse livro em 1954, no pós-guerra, ele combateu na Segunda Guerra Mundial, ele foi soldado da Marinha Inglesa, né? O livro com crianças inglesas, não americanas, e as crianças são de um internato, de um colégio interno inglês, né? Não é um colégio militar. E há alguns pontos interessantes no livro, né, que são um pouco diferentes no filme, é sempre uma reinterpretação, mas, por exemplo, no filme, a figura do piloto não aparece, a não ser muito posteriormente, eles demoram muito para enxergar o piloto e para ele aparecer como a figura do Senhor das Moscas, né. Outro ponto que é importante de se dizer é que o livro já começa, nas primeiras páginas, já discute uma explosão atômica que teria acontecido em um aeroporto. Então ele já é um livro que já começa a falar de Guerra Fria, e já haviam discussões, ao filme, se não me engano, de 1952, que já fala de pessoas sobrevivendo a uma guerra atômica, uma família americana sobrevivendo a uma guerra atômica. Então já era uma discussão que já começa nesse ponto, né? E uma das discussões era justamente pela frase do Einstein também, né, que ele não saberia como a Terceira Guerra Mundial seria feita, mas que a quarta seria feita com paus e pedras, né, dizendo que a gente voltaria a uma situação de muita dificuldade em termos tecnológicos. E aí que entra o livro, né? O livro retira dessas crianças, né,
todo o ambiente de tecnologia, de controle adulto, de leis estabelecidas, de regras sociais, e pensa o que há de mais essencial dentro dessas crianças. O livro é uma crítica também a livros de estilo de A Ilha do Coral, A Ilha do Tesouro, né, onde quem é da minha época e lembra, né, dos livrinhos do Cachorrinho Bingo, que as crianças se perdem em algumas situações e aí elas vivem, né, Robinson Crusoe, e vivem numa situação de extrema civilidade, porque eles são europeus civilizados, afinal de contas, né, e ele justamente joga isso por terra, ele mostra o que há de mais selvagem dentro de cada um de nós, e os adolescentes e pré-adolescentes para explorar isso. Quando eu vi o livro, e praticamente assim, quando a gente começa a fazer um trabalho como o nosso, né, um contexto mesmo educacional, entender um pouquinho como que essa geração gamificada passa por um processo totalmente novo, com uma tranquilidade, e ao mesmo tempo a gente vê o quanto nós, né, adultos, a geração mais madura, a gente ainda não consegue entender qual seria o processo educacional desses garotos, né? Então, quem educa a geração gamificada? Isso é como se esses garotos gamificados estivessem perdidos dentro de uma ilha, né? Ou se encontrado nessa ilha do digital. E me trouxe muito, que comparando a arte do cinema, como ela era rejeitada, refutada, né, pelos inteligentes da época, né, os sábios. E o que aconteceu? Eu não conheço muito a história do cinema desde o início, mas pelo que eu vi o que era e o que virou, então se a gente projetar o universo gamer, o que é hoje, o que era no passado, isso há 20, 30 anos atrás, a gente falando da época do Atari, o que é hoje, o que vai ser no futuro, provavelmente a gente que está aqui destrinchando esse universo de call, de plataforma, no futuro é o que vai dominar. Acho que vai todo mundo, todos os tipos de profissão vai ter alguém representando ali, fazendo interação com o público, live não só de game, mas de outros meios também, porque se você for ver, até a Globo, muitos artistas da Globo migraram para o YouTube. O YouTube hoje já é uma realidade, né? Talvez os games nem tanto, mas sim, com certeza, os games sim, claro, mas termos de aceitação geral. O público em geral, acho que no mundo inteiro aceita um profissional ser youtuber. Eles sabem o que é isso, sabem o caminho, sabem como fazer. Mas a geração gamificada, eu acho que ainda falta muito a se desenvolver, comparando com os meninos do filme e a ideia do cinema. Principalmente a minha geração que nasceu, os millennials nasceram com a internet. A gente chegou lá, era tudo mato mesmo. A sensação que não existia o Estado ali, não existiam as leis. Cada um podia fazer o que quisesse ali. A maneira como você se reunia era uma maneira única. Você se unia com quem você quiser, você não era obrigado a fazer interações com outros tipos de pessoas, ou seja, bolhas sendo criadas, facções sendo criadas, assim como aconteceu dentro do filme. Você chega lá, meninos que vieram, vamos dizer assim, da mesma criação, da mesma escolarização, só que a partir do momento que eles passam muito tempo sozinhos, eles começam a se identificar um pouco mais com algum tipo de pessoa, ou pensamento ou ideia, e eles mesmos se separam. E é aí que é o interessante já da ambientação. Por quê? Porque a gente precisa fazer uma análise crítica para a gente fazer também a defesa desse cyberespaço. É saber o quê? Que na cabeça, no viés de quem está ali, do jovem que está ali, ele tem essa sensação de fato que ali não existem as regras, que não existem as leis. Só que a gente sabe que a internet, ela não é simplesmente um local sem lei. Você não é totalmente anônimo naquele lugar, você não é invisível. A outra relação, que é sobre indivíduo, a gente vai tendo alguns graus de brilho, vamos dizer assim, sobre algumas pessoas. No filme, especialmente, sobre o Jack, que seria, vamos dizer assim, um vilão do filme, que seria um menino que faz o grupo mais tribal, o Pig, ou o Porquinho, se eu não me engano, em português, que seria um menino que ele tem uma certa consciência, uma boa educação, ele é bem ligado às regras, e o Ralph, também chamado algumas vezes de Coronel,
que seria, vamos dizer assim, um líder natural ali naquele filme. É um menino que ele tem uma noção de até onde ele pode ir, até onde os outros podem ir, e sabe que a partir daquele momento que se passa daquele lugar onde não se pode mais pisar, que se encontra o errado. Aí, ou seja, nós temos esses 3 que são os principais relacionados a esse filme, que eles aparecem também no cyberespaço, aparecem na cultura gamer, na cultura dos jogos, na cultura YouTube. São meninos que acham que aquilo ali é a terra de ninguém, que se tribalizam. E é um interessante a falar aqui uma crítica também sobre essa questão de tribalização. Tribal e barbárie, não existe essa correlação de fato. E porque você pode perceber que outros povos que eram tribais até 1500 eram um pouco mais estruturados ainda que os europeus, que eram os ditos cultos civilizados. Um caso bem interessante, que foi o que chamou a atenção do Pedro Vitiello para trazer esse filme e para a gente fazer uma análise dele, foi de uma fala minha sobre um pequeno momento que aconteceu em World of Warcraft. O que acontece houve uma cinemática, um pequeno filme, né, mostrando uma ação das personagens do World of Warcraft, onde um orc guerreiro, ele tira a sua ombreira. Porque ele simboliza daquela maneira que ele não quer a guerra. Não necessariamente que, de fato, ele queira a paz, ele não quer a guerra, ele não quer batalhar. E isso, por algum momento, no World of Warcraft, que é um MMORPG, onde várias pessoas conseguem se encontrar, teve esse momento onde foi sinalizado, onde quem tivesse sem ombreiras no espaço aberto não estaria afim do PVP, de guerrear, de fazer um combate de player versus player. E o interessante é isso, que é um jogo de ambiente tecnicamente fechado, existe a sua física, as regras que estão ali da engine que foi feita, o que cada pessoa pode fazer, as suas funcionalidades, só que chega um momento que mesmo a partir dali nasce uma outra regra, uma moral, um costume. E é o que está acontecendo de fato na cybercultura. Garotos jovens estão criando seus próprios costumes. E aí que vale a reflexão. Será que esses costumes são bons costumes? São costumes que estão guiando eles para ser um cidadão que tem uma auto-reflexão sobre as coisas que estão acontecendo? Será que esses costumes levam ou não levam à famosa toxicidade da internet? É por esse tipo de análise que a gente fez, que a gente pode, então, tentar fazer um gancho para a gente compreender essa agricultura. De entender o papel da equipe, né? O que é uma equipe, o que é trabalhar junto, o que é construir junto, que eu acho que o próprio o game em si, ele já traz isso, ele ensina isso socialmente. E muitas vezes a gente não leva isso para a nossa prática, para o nosso cotidiano. Quando a gente vê os bastidores ali, quando eles conseguem nos mostrar como que eles se agridem ali dentro, tal, não estava errado, tal, sai, volta, e tal, e é briga, e de repente, quando eles saem ali, voltam para analisar a partida, já não se tornaram inimigo nem nada, eles só se olharam como espelho ali dentro, e um foi ajudando o outro a superação, ou quando errou, brigou e tal, mas quando volta para a análise, a gente percebe isso aí. Vamos passar por lá de lá, mas vamos junto, mas vamos errar, mas vamos junto, entendeu? Então, assim, porque, na verdade, isso é o cyberespaço, né? A gente não tem certeza de nada, né? A gente não tem certeza de nada. Então, todo mundo que tem coragem de ir até lá, a essa ilha, é para arriscar.